Olá, meu amigo, olá, minha amiga, fala você, fala galera que está estudando para a primeira fase da OAB. Eu sou o professor José Trindade e junto com o grande professor Cristiano Lopes, nós vamos ficar responsáveis por preparar você para essa disciplina tão importante para a primeira fase, que é o direito constitucional, que te dá tantas questões e é fácil, né? É o melhor cenário de todos. Te dá muitas questões e é fácil, inclusive é fácil cá para nós, não diz para os outros professores que eu estou espalhando isso não, mas para a segunda fase também é uma boa, tá? Então eu recomendo também a fazer constitucional na segunda fase. É também um tema mais tranquilo de estudar e é um tema que te dá mais segurança para alcançar a tão sonhada aprovação na OAB. Vamos lá massacrar a FGV. Para massacrar a FGV não precisa de muita coisa. Você só precisa ter uma linha de raciocínio, uma linha de estudo, um conhecimento natural, até fluido do texto constitucional. Não precisa ficar também nem aprofundando demais, mas também não precisa ser não pode ser muito superficial, porque senão você vai realmente se complicar na prova. Então, aqui, a gente nesse curso intensivo, nesse nosso passe direto, a gente vai falar para você os temas mais importantes, num aprofundamento bacana. A gente não vai ficar negando assunto, escondendo tema. A gente vai falar de jurisprudência quando for necessário, a gente vai falar de doutrina quando for necessário, mas você sabe, melhor do que eu, que a grande massa de questões é retirada diretamente do próprio texto constitucional. Então, antes de tudo, temos que conhecer o texto constitucional. Então vamos logo aqui jogar já para a tela, para a gente já iniciar o nosso estudo. Está aqui a nossa apresentação. Eu sou o professor José Trindade, professor responsável por uma parte do conteúdo de Direito Constitucional, tá? E a gente vai começar aqui já com esse assunto maravilhoso, os direitos e garantias individuais e coletivos, que estão lá no nosso queridíssimo artigo 5º da Constituição, o artigo 5º com seus 78 incisos, tá? Que obviamente a gente não vai ver um por um, porque também não tem tanta necessidade assim. A gente vai sistematizar aqui, você vai ver. Vamos lá. Primeiro, vamos começar aqui, logo, com o tema mais recorrente do artigo 5º, que é o tema das liberdades. Na verdade, eu coloquei aqui liberdade no singular, mas era para eu ter colocado liberdades no plural, tá? Porque, na verdade, são várias liberdades. Associação, manifestação, reunião, pensamento, crença, imprensa, etc. Vamos começar aqui, agora a gente vai focar aqui no que cai, tá? Hashtag destruir FGV, hashtag cai na prova. Então vamos lá. Olhando diretamente aqui o que cai na prova. Liberdade de associação. Você precisa visualizar a liberdade de associação de duas formas. Primeiro, a liberdade dos associados, tá? Do ponto de vista dos associados. E de outro lado, você vai ver a liberdade do ponto de vista em relação ao Estado. Tá? Como assim? Liberdade dos associados. Ninguém poderá ser compelido a se associar. Tá? Você imagina aí que você mora num bairro qualquer. Tá? Vou falar da minha querida João Pessoa, minha terra natal, meu bairro natal, bairro dos estados. Você tem lá a associação de moradores e amigos do bairro dos estados. Você, se quiser, pode se associar, mas você não é obrigado nem a se associar, nem a permanecer associado. Ah, mas eu moro no bairro, então você mora no bairro, tem que contribuir para a associação dos moradores do bairro. Não, mentira. Quem vier com essa conversa, dê um chute logo, que não tem nada a ver, tá? Quem quiser pode se associar, tá? Mas ninguém é obrigado a se associar, nem é obrigado a permanecer associado. E paga se quiser. Se não quiser, sai da associação. Enfim, ninguém é obrigado a pagar carnê, ninguém é obrigado a ficar associado, ninguém é obrigado a pagar contribuição, ninguém é obrigado a se associar, tá? Não é, aqui não é sindicato, aqui não é aí, o sindicato é outra história. Mesmo assim, tem umas mitigadas agora com a reforma. E aí o professor de Direito do Trabalho fala melhor, tá? Mas a associação não tem isso. Não é compulsória, não existe associação compulsória. Então, os associados têm plena e total liberdade, tá? De associação. É exatamente esse é o grande conteúdo. Então, nós vamos ter uma liberdade dos associados. E outra, pode ter associação para tudo, tá?
Pode ter associação para qualquer coisa, desde que ela não tenha caráter paramilitar, tá? Então, pode ter associação para qualquer coisa, mas vedado o caráter paramilitar. Como assim? A organização paramilitar é aquela que... Quem tem o monopólio da força é o Estado. Quem manda nas pessoas é o Estado. Então, quem não é Estado não pode ter uma organização com disciplina e com os objetivos militares. Tá? Ninguém pode fazer uma associação com aquela hierarquia, aquela disciplina. Pronto, imagina aí uma Farc da vida. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Tá? Quem assiste Narcos aí já viu, tem os irmãos Castanho lá e tal, que não são nem da Farc, mas são uma associação de caráter paramilitar. Eles têm armamento, eles têm disciplina militar, eles têm hierarquia de postos de comando, tá? Isso aqui não pode, porque quem tem o monopólio dessa organização militar é o Estado. Então só o Estado pode fazer. As pessoas não podem ter uma associação com esse objetivo. Tá? E também não podem ter associação para fins ilícitos. Óbvio, eu não vou nem anotar aqui. Uma associação dos traficantes de drogas do Brasil. Tá? Então, óbvio que não pode. Isso aí eu não vou nem falar porque isso é óbvio. Mas está escrito lá na Constituição. É livre associação para fins lícitos. Tá? Fins ilícitos não pode. E mesmo que o fim seja lícito, não pode ter esse caráter de hierarquia e disciplina, esse caráter paramilitar. Beleza? Então, esse é o viés dos associados. E tem também a questão da liberdade da associação em relação ao Estado. Veja, você quer montar, vamos lá, uma associação dos moradores e amigos do bairro dos Estados, que eu já dei o exemplo aqui. Você nem precisa pedir licença ao Estado, nem o Estado vai interferir no funcionamento, e nem o Estado pode extinguir, salvo raríssimas exceções. O Estado não pode parar as suas atividades. Então, em relação ao Estado, nós vamos ter três coisas, três liberdades, três proteções da associação em face do Estado. Primeira proteção, licença ou autorização. Não precisa e não pode ser exigida. Tá? Licença e autorização, passe um X vermelho que não pode. Tá? Segundo, o Estado não pode interferir no funcionamento. Então, na interferência estatal, você também passa um X vermelho. Não pode ter interferência estatal. Agora, o Estado pode, se ele vir que a associação está fazendo muita besteira, tá? Se a associação está indo para um viés ilícito, está indo para um viés paramilitar, está cobrando taxa de associação, obrigando as pessoas a se associarem. Se vir que a associação está sendo ilícita, caminhando por caminhos ilícitos, o Estado pode se meter da seguinte forma. Presta atenção. O Estado vai poder suspender as atividades da associação e vai poder fazer a sua dissolução compulsória, obrigar a associação a extinguir, mas vai matar a associação, tá? Mas cuidado, para a suspensão das atividades, o Estado precisa de uma decisão judicial. Vamos lá, a Associação dos Moradores do Bairro está obrigando, olha, quem for do bairro tem que se associar. Quem não se associar, quem for do bairro não se associar, eu vou começar a bloquear, eu vou começar a, sei lá, cortar o serviço de água das pessoas. Isso aí, obviamente, é ilícito porque está ferindo a liberdade das pessoas se associarem.
tá? Ninguém pode ser obrigado a se associar. Então, uma pessoa pode entrar na justiça, dizendo assim, um morador que não quer se associar, dizer, olha, estão me obrigando a me associar. E estão fazendo isso com todo mundo. Aí o juiz, opa, mas não pode. Meu irmão, pare aí rapidinho as suas atividades, só pra gente ver como é que tá esse negócio. Enquanto corre o processo aqui, para um pouquinho. Tá? Beleza, uma decisão judicial mandou suspender as atividades. E o juiz também pode, se no final da ação ele constatar que a associação realmente está com práticas ilícitas, está com caráter paramilitar, etc., está em desacordo com o ordenamento jurídico, o juiz pode chegar e dizer o seguinte, meu irmão, vocês têm que acabar. Vou dissolver. Vou te dissolver. E isso daí ele também pode fazer por meio de decisão judicial. Mas essa decisão judicial só vai produzir efeitos quando ela transitar em julgado. Transitar em julgado, ou seja, não sei, né? O STF aí tá meio confuso com isso daí. Marco Aurélio e tal, esse povo aí tá tudo brigando para definir o que é trânsito em julgado. Mas vamos pegar a definição clássica de trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado? Não caber mais recurso. Então, qualquer decisão judicial pode suspender as atividades da associação. Mas para dissolver, apenas se for decisão judicial transitada. Transitada em julgado. A suspensão das atividades, a dissolução compulsória e a suspensão das atividades de uma associação dependem de decisão judicial, exigindo-se o trânsito em julgado no primeiro caso, no caso da dissolução compulsória. Beleza? Então essa é a liberdade de associação. Fechou, matou? Vamos lá. Liberdade de manifestação. Veja, isso aqui não se confunde com a liberdade. Liberdade de associação é a liberdade de se juntar, formar uma pessoa jurídica, você que está estudando direito civil também, tá? Formar uma pessoa jurídica com personalidade jurídica própria, que vai poder representar em juízo os seus associados. E a gente vai ver isso lá nas ações constitucionais. Tá? Beleza. Aqui, na liberdade de manifestação e reunião, a gente não está falando disso. A gente está falando de se juntar para protestar. É de se juntar para, sei lá, falar de alguma coisa. E aí, o que é que você precisa fazer para ter para exercer o seu direito de reunião, de manifestação? Você não precisa de licença do Estado também, tá? Então aqui também dispensa a autorização e licença. Beleza. Mas só que você vai ter que cumprir um requisito. Você vai ter que avisar. Comunicação prévia. Cuidado. Isso aqui, a FGV adora. Eu não sei porque todo mundo ainda cai nisso daqui. O que você precisa, quando quiser se reunir, o que você precisa fazer é comunicar, é avisar. Diz, olha, estou me reunindo. Tá? Mas não precisa ter autorização. Só precisa comunicar, avisar previamente. Tá? Não pode ter armas. Sem armas. Para se reunir, de acordo com a Constituição, você não pode ter armas. Tá? Não pode ter fins de guerra, não pode ter fins de briga, fins de depredação. Tá? Tem que ser fins pacíficos. E outra coisa, isso aqui já caiu mais de uma vez em provas recentes da OAB. Você não pode frustrar uma reunião anteriormente marcada para o mesmo local. Como assim? Eu vou dar um exemplo aqui. Se liga. Na época do impeachment da presidente Dilma, tava aquela briga, aquelas manifestações, de um lado a CUT, as centrais sindicais defendendo Dilma, do outro lado aqueles movimentos, MBL e tudo mais, querendo o impeachment. Aí o MBL marcou um protesto para a Avenida Paulista para o dia do impeachment. Aí chegou a CUT depois
Aí, obviamente o MBL não pediu autorização para o governo de São Paulo, ele só avisou, tá? Para a Polícia Militar. Disse, olha, Polícia Militar, estou marcando a reunião aqui para o dia tal, na Avenida Paulista. 2 dias depois, chegou a CUT e mandou para a Polícia Militar do Estado de São Paulo uma comunicação. Disse, olha, eu estou me reunindo no dia do impeachment na Avenida Paulista. Aí a Polícia Militar disse, não pode. Aí os sindicatos ficaram putos. Mas estão cerceando nossa liberdade. A Constituição diz que não pode ter licença, não depende. Eu vou nessa moléstia, eu quero ver quem é que me para. Aí até que tudo se esclareceu, disse, não é que eu estou proibindo você de se reunir, não é que você precisa de licença da Polícia Militar para se reunir, é porque já tem outra marcada. Se já tem outra marcada, meu irmão, procura outro lugar para fazer a tua. Deixa, quem chegou primeiro lá vai fazer. Beleza? Então esses são os requisitos, olhe na tela novamente. Dispensa autorização, licença, exige comunicação prévia, tá? Sem armas, fins pacíficos e não pode frustrar outra. Opa. Aqui. Não pode frustrar outra anteriormente marcada. Aprofundamento. Para fins pacíficos. E pode ter marcha da maconha? Pode fazer marcha, manifestação, reunião, pedindo para liberar um crime, assim, um crime ou uma contravenção, etc. Tá? Pode, o STF diz que pode. Tá? Desde que seja sem armas e não seja para brigar, mas para pedir uma descriminalização de uma conduta, pode. Tá? Então pode haver sim, a marcha da maconha é constitucional segundo o STF. Beleza? Manifestação de pensamento, o que é que você precisa lembrar aqui? Para manifestar seu pensamento, você não precisa, não pode de jeito nenhum haver censura, tá? Então é proibido censura ou licença? Proibido censura ou licença. Isso também já caiu recentemente, na primeira fase, óbvio, tá? Então, proibido censura ou licença. Mas depois, meu irmão, você arque com as consequências, tá? Lembre que, como já dizia o famosíssimo tio Ben, do Homem-Aranha, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Você tem o poder de dizer o que quer, mas se falar coisa errada, depois vai ter que se ver com a justiça, vai ter que indenizar, tá? Então, cuidado. Não tem censura prévia, licença prévia, mas pode haver consequências, indenização por danos morais, materiais ou à imagem, beleza? Então, lembre que a Constituição ela protege tanto os danos, ela exige a reparação tanto dos danos materiais, quer dizer, eu falei de uma empresa e aí ela comprovou que ela ia fazer um contrato milionário e não fez porque eu falei aquilo. Então eu vou ter que indenizá-la. Danos morais, inclusive para pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica pode sofrer danos morais, a súmula clássica do STJ. E danos à imagem, tá? Então, se eu falo mal de uma empresa, ela fica com a imagem manchada no mercado, eu vou ter que compensar aquilo ali. Liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa, você tem que lembrar que ela é um direito fundamental, tanto de praticar a imprensa como de receber a informação, tá? Então é muito associado com a liberdade de pensamento, também é proibida a censura, também é vedada a exigência de licença prévia quanto à informação a ser passada, tá? Mas pode haver restrições ao exercício da imprensa, tá? Como existe, por exemplo, com as concessões de rádio e TV, tá? Admitem exceções, mas não pode ter censura, não pode ter licença. Inclusive, você pode, eu quero que você lembre aqui,
Você pode, inclusive, dar uma informação sem dizer a fonte. Tá? É vedado o anonimato. Você não pode dar informação se escondendo. Tá? Mas você pode resguardar o sigilo da fonte. Como assim? Quem gosta de futebol acompanha muito. Na época de mercado, de mudança de temporada, aí os jornalistas ficam, olha, uma fonte segura me disse que o Flamengo vai contratar Cristiano Ronaldo. Uma fonte segura me disse que... Não precisa dizer quem é a fonte, eu posso realmente falar isso, assim, olha, uma fonte segura, não vou dizer quem, me falou isso. Agora, eu tenho que dar a cara às tapas. Ah, uma fonte me disse que o presidente da República roubou tantos milhões. Tá, eu não preciso dizer quem foi a fonte, mas eu que estou falando, eu tenho que dar a cara à tapa. Beleza? Outra liberdade importante, liberdade religiosa, liberdade de crença. Tá? Cuidado, o Brasil é um país laico, mas não quer dizer que ele deixa para lá a religião. Tá? Ele tem que garantir que cada um exerça sua religião. Ele tem que garantir a integridade dos locais de culto. E ele tem que garantir, cuidado, a assistência religiosa nos estabelecimentos civis ou militares, em que tenha aglomeração de pessoas. Como assim? Presídios, quartéis, hospitais, manicômios, todos esses estabelecimentos, tá? Civis ou militares. E junto pessoas, que tem pessoas hospedadas, digamos assim, tá? Vai ter que garantir assistência religiosa. Como assim? Assistência no quartel vai ter um capelão, vai ter, enfim, não pode ter só de uma religião, em regra. Na prática acontece, mas não é o ideal. Mas tem que ter o Estado tem que garantir assistência religiosa. Se eu estiver morrendo no hospital público, e pedir um padre lá para fazer uma extrema-unção comigo, o Estado vai ter que permitir o acesso desse padre. Tá? Ele não vai poder impedir, mas porque o Estado é laico e o hospital é público. Sim, mas é garantido a mim exercer livremente a minha crença nos estabelecimentos públicos. Beleza? Então tem que ter cuidado com isso, que já caiu questão de prova também. O Estado é laico, mas tem que garantir a assistência religiosa a quem dela necessitar e quem tiver sob a custódia, sob a guarda do Estado. Inclusive nos presídios. Tá? O correto mesmo é que tivesse um de cada religião à disposição lá. Tá? Mas isso na prática é impossível. Beleza? Mas cuidado com essa. Outra coisa que você tem que ter em mente também, liberdade religiosa, também tem muito a ver, cuidado com isso, com o ensino religioso. Esse ponto é importante porque tem jurisprudência recente do STF. Se liga. O ensino religioso nas escolas em geral, ele deve ser sempre facultativo. Porque ele não pode ser obrigatório, porque senão vai estar ferindo a liberdade religiosa, a liberdade de crença. Mas ele pode ser, cuidado com isso daqui, sendo facultativo, ele pode ser de natureza confessional. O que é confessional? É de uma religião específica. Ou de religiões específicas. Não é obrigado a ser uma aula ecumênica, pode ser uma aula confessional de uma religião específica. Ensino religioso católico, ensino religioso evangélico, ensino religioso espírita. Mas desde que seja facultativo, porque se não for facultativo, aí a liberdade religiosa não vale mais nada nesse Brasil. Beleza? Então, minha gente, é nesse ritmo que a gente tem que trabalhar aqui. São pontos-chave, pontos importantes, para a gente ir matando os assuntos sem muita dificuldade, sem perder muito tempo com discussões que não vão cair na sua prova. Beleza? Então, vamos dar sequência no próximo vídeo. Um grande abraço e bons estudos!